E o tema dessa noite é hora de você destruir. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque ela é um marco na tua vida. Eu creio que ela pode ser a separação do antes e o depois, pode ser o início da tua nova vida, pode ser a libertação de tudo aquilo que te aprisiona. Quando eu entendi essa palavra há muitos anos atrás, Deus me deu ela essa semana, mas o conceito dela eu entendi muitos anos atrás. Eu tive minha vida completamente transformada, verdadeiramente. E eu quero mostrar para você sobre esse tema, é hora de você destruir. E eu quero te ensinar o que significa a palavra destruir, ou o que significa esse tema. A palavra destruir significa exatamente eliminar, exterminar, erradicar, significa arrancar pela raiz sem que haja possibilidade de vida novamente. Então, quando você tira um peixe da água, você está destruindo o peixe, ele não pode viver, porque o que faz com que ele viva é a água. Quando você tira uma planta da terra, você está destruindo essa planta, porque o que dá vida para ela é justamente a terra. E quando você entende esse conceito de destruir, quando você entende esse conceito de aniquilar, acabar, fazer com que nenhuma possibilidade possa ser colocada ali novamente, eu creio que o começo da tua vida parte daí. Diz que se você entende essa ideia de destruição, que é aniquilação, que é erradicação, é literalmente deixar zero possibilidade, a tua história começa a mudar. No decorrer da Bíblia, você vai ver que esse adjetivo destruição, ele está ligado ou está vinculado ao diabo. Todas as vezes que você fala do diabo, você está falando de alguém que é o destruidor, ou que gosta de destruir as coisas, verdade ou não? Então, quando você ouve alguém falar sobre destruição, você já pensa pelo lado negativo, você já pensa pelo outro lado, como se fosse algo ruim. E você vai ver que sim, o diabo ele é conhecido como destruidor, ele ama destruir, ele adora destruir, ele anseia em destruir quem você é, anseia em destruir aquilo que você tem, ele anseia destruir aquilo que você faz, aquilo que você possui, quem você ama. Você vai ver que se fôssemos falar de destruição, teríamos que falar, sim, do diabo, do nosso adversário. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, fala exatamente a natureza do diabo, e uma das suas naturezas é matar, roubar e destruir. Verdade ou não? Lembra desse texto? E diz exatamente isso, que Satanás, aí está o tema, o ladrão vem apenas roubar, matar e destruir, e eu vim para dar vida, e vida em abundância ou em vida plena. O diabo, no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, ele vem fazendo exatamente isso, destruindo nações, destruindo estados, cidades, destruindo bairros, famílias, destruindo pessoas, sociedades. O diabo vem no decorrer do tempo destruindo tudo, e ele não para, e não para, e não para, está quase no DNA dele a destruição. Se você pegar e você conhecer um pouquinho da palavra, você vai ver que o diabo tentou destruir Moisés. Quando ele nasceu, houve um decreto de morte, que todos os meninos deveriam morrer, e todos os meninos morreram, menos Moisés, porque havia uma bênção, havia uma proteção sobre a vida dele. Houve destruição de todos os primogênitos que nasciam um menino naquela época. Você vai ver que o diabo tentou destruir José, lançando ele na cisterna, quando seus irmãos jogaram ele lá, e depois venderam ele como escravo, e depois ele foi para a prisão, e no decorrer de toda a história de José, o diabo tenta destruir José de N maneiras, seja por meio da sua família, seja por meio de emoções, seja por meio de sua vida financeira, e assim vai sucessivamente. A Bíblia conta a história de Elias, que também quase foi destruído pelo diabo.
ele tem que fugir, porque Jezabel, a rainha da época, havia dado um decreto que todos os homens de Deus deveriam ser mortos. E aí você vai ver que Elias, ele foge para uma caverna, porque ele está com medo, porque a destruição está chegando na vida dele. Quantos, quem sabe, estão fugindo com medo, quase entrando em depressão, ou estão em depressão, porque existe aí um destruidor que vem assolando a sua vida, destruindo aquilo que ele ama, destruindo sonhos, destruindo sentimentos, destruindo ideias, destruindo basicamente tudo na sua vida. E você vai encontrar que o diabo não para. Quando Daniel recebe a ordem que não era para orar, ali havia um outro decreto, você vai ver que o diabo tenta matar Daniel, lançando ele na cova, e você vai ver que Deus deu proteção com ele, mas a ideia era destruir Daniel de qualquer maneira. Mais para frente você encontra a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e aí você vai se dar conta que também há um outro decreto de morte, de destruição. A fornalha acesa foi acendida, e eles jogam ali Sadraque, Mesaque e Abdenego, e Deus dá proteção para eles. Presta atenção que a destruição está muito mais na tua vida do que você propriamente imagina. Toda a tua história, todos os teus passos, todas as tuas caminhadas, elas estão aí inerentes à destruição. O que Satanás faz com a vida do ser humano é trazer o caos, trazer a destruição. Toda pessoa que não entende isso, ela se torna uma pessoa ingênua. Ela pensa que Satanás só quer fazer com que ela viva infeliz. Mentira, ele quer destruir você. As pessoas pensam que o diabo só quer roubar a saúde, ou quem sabe mexer na sua vida financeira, ou quem sabe fazer algo no seu casamento, com seus filhos. Engana se você tem essa ideia. Satanás quer destruir você. Em qualquer oportunidade, você vai ver que o diabo tentou destruir o próprio Jesus Cristo. Quando ele nasce, o mesmo decreto de Moisés é colocado na época de Jesus. E Jesus precisa fugir com José e Maria para não ser destruído. Quando você pega a tua Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que só fala de destruição. Israel está sendo destruído, não sei o que está sendo destruído, e tentam destruir, e ainda nos dias de hoje há destruição. Escute, o diabo sempre tentou destruir homens e mulheres de Deus. Por isso que essa mensagem, ela não é uma mensagem ultrapassada, pelo contrário, é uma mensagem atual, porque o mesmo diabo que tenta destruir as pessoas lá no passado, é o mesmo diabo que tenta destruir a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus sonhos, a tua vida financeira, os teus projetos, é o mesmo, não mudou em nada, e o plano continua o mesmo: matar, roubar e destruir. Presta atenção, quando você ouve essa introdução dessa palavra, você verá que somos muito mais vitoriosos do que propriamente perdemos as batalhas. E você vai pensar: bom, pastor, o diabo tentou destruir Moisés, José, tentou destruir Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Jesus, e ele nunca ganhou. Pelo contrário, o diabo, ele já teve grandes vitórias. Eu quero que você entenda isso, porque isso é crucial para você entender aquilo que eu quero te ensinar. O diabo destruiu a terça parte dos anjos. Eu estou falando para você que ele destruiu a terça parte dos anjos, que eram puros, que eram seres que adoravam a Deus, que foram seres que foram criados para adorar e guardar e proteger e prestar culto a Deus. O diabo conseguiu destruir a terça parte dos anjos. Quando Deus criou o jardim e colocou ali o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus, o diabo chegou lá e ele destruiu a imagem do homem, destruiu a imagem da mulher, ele trouxe o pecado para o paraíso, e ele destrói ali aquilo que Deus tinha criado para ser a coisa mais perfeita do universo. Você vai ver que o diabo destruiu Sansão, o homem que tinha uma aliança com Deus, que era todo poderoso,
que fez N milagres, N sinais, prodígios e maravilhas de tudo quanto é lado, e quando você via Sansão, você via que ele era um homem de Deus, porém, o diabo quando chegou nele, em uma oportunidade não conseguiu, na segunda oportunidade não conseguiu, mas na terceira oportunidade ele conseguiu, destruiu Sansão. No final da história dele, ele fica rodando um moinho no lugar de um burro, cego, e mais do que isso, ele é chamado para ser o palhaço e fazer palhaçadas para que todos os outros, os seus inimigos, ficassem felizes com ele. Se você pegar a história de Sansão, o diabo destruiu ele. Se você estudar a história de Saul, que foi um homem de Deus, que foi um homem que Deus abençoou, que foi um homem que Deus deu vitórias, em certo momento, o diabo conseguiu destruir ele, e ele perde tudo que tinha ganhado, e ele afunda, e ele cai no maior abismo que tinha. Se você pegar, o diabo conseguiu destruir Judas, que era um dos discípulos de Jesus, viu milagres, viu a pesca maravilhosa, a cura da sogra de Pedro, viu Pedro andando sobre as águas, participou da multiplicação dos pães e dos peixes, ouviu cegos serem curados, leprosos, paralíticos, e o diabo foi e conseguiu destruir a vida de Judas. Ele tem tentado destruir homens e mulheres no decorrer de todo o tempo. Every day, todos os dias. Aquilo que ele mais faz, aquilo que ele mais quer, é destruir, destruir e destruir. Quantos, quem sabe, não têm passado por exatamente isso? Identidades têm sido destruídas. O homem não sabe mais se ele é homem, a mulher não sabe mais se ela é mulher, as pessoas não sabem mais quem são, o filho não sabe o seu papel, a mulher não sabe o seu papel, o esposo não sabe o seu papel, não existe mais identidade, foi completamente destruída. Não existe mais respeito, não existe mais absolutamente nada. Tudo foi destruído. As pessoas não pensam ou não conseguem ver que possivelmente no decorrer do tempo, cada um dos teus sonhos foram triturados e viraram pó, viraram absolutamente nada. Todos os sonhos que você tinha na tua infância, adolescência, juventude, todos eles não passaram de mera ilusão. O diabo destruiu todos. Aquilo que você projetou, planejou, foi simplesmente assoprado e virado pó. E você não se dá conta de como o diabo, que destruiu no passado, ainda continua destruindo nos dias de hoje. Quando você abre a tua Bíblia, você se dará conta que casamentos foram destruídos, amores foram destruídos, sentimentos foram destruídos, finanças foram destruídas, saúde foram destruídos, e as pessoas não conseguem ver que aquilo que elas estão vivendo são destroços, são poeira. Aquilo que as pessoas estão vivendo nada mais é do que o próprio caos. E eu não falo de maneira literal, mas eu falo dos teus sentimentos, eu falo das tuas emoções, eu falo da tua vida espiritual, eu falo daquilo que você é por dentro. Porque mais do que você entender, escute, mais do que você entender aquilo que Deus quer para você, você precisa entender qual é o teu papel no projeto de Deus. Isso é o que muda todas as coisas. Se você pegar os planos que Deus tem para você, são os melhores do mundo. Planos de paz, de alegria, de bênção, de prosperidade, planos de bom, planos perfeitos, planos agradáveis. Nem jamais ouviu e nem mente imaginou aquilo que Deus projetou sobre você. Agora, você precisa entender qual é o teu papel para a realização desse sonho, e é por isso que eu quero te ensinar nessa noite sobre isso. Se você entender que é hora de destruir, eu creio que a tua vida vai mudar já. Presta atenção, o diabo não cria nada, o diabo simplesmente copia, cola e desvirtua aquilo que deve ser feito, o propósito correto. Se você entender isso, você vai ver que o maior destruidor não é Satanás, o maior destruidor tem que ser
O maior destruidor tem que ser Deus. E o que eu quero falar para você é justamente isso. Por quê? Porque o diabo leva a fama de destruidor, mas ele não copia, ele não faz nada, ele não cria nada, simplesmente ele copia e ele distorce o propósito. Deus é o criador, mas Deus também é o destruidor. Você precisa entender isso. Mais do que Deus criar, Deus também gosta de destruir. Mais do que Deus fazer algo, Ele gosta que aquele algo também desapareça e vire em nada. Escute, Deus é o criador da destruição. Escute, Ele destruiu o mundo em Gênesis 6 com o dilúvio. Ele simplesmente destruiu tudo, plantas, tudo. Ele destruiu a humanidade inteira, salvando simplesmente Noé, a arca e os animais que estavam dentro. O resto foi tudo destruído. Você vai ver mais para frente que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, fez a cidade inteira virar pó, cinza, destruiu tudo, acabou com tudo. Ele dissipou a cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus também gosta dessa destruição. Deus destruiu o exército de Faraó dentro do mar, e quando eles entraram no mar, o mar se fechou e eles foram destruídos num piscar de olhos, simplesmente aniquilados pelas águas do mar. Deus destruiu por diversas vezes os filisteus. Deus destruiu tudo e todos que se levantasse contra os homens de Deus e o projeto de Deus na face da terra. Presta atenção, Deus destruiu e destrói todos e tudo que são contra homens de Deus que se levantam para cumprir o propósito dele aqui na terra. Existe algo que você precisa compreender nessa noite, que eu creio que será a chave da tua vida. Existe um ponto: se a destruição é erradicar, se a destruição é você eliminar, é você arrancar pela raiz, é você eliminar por completo, quantas vezes nós temos dentro de nós uma ideia de que destruímos algo, mas nós não destruímos. E existe uma palavra no meio cristão ou dentro da Bíblia que você precisa entender, que é a palavra subjulgar. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, subjulgar. Escute, subjulgar aparentemente significa destruir, mas subjulgar tem uma outra conotação. Subjulgar significa dominar ou domesticar. Ouça, subjulgar não é destruir. Subjulgar significa que você dominou ou que você domesticou. Quantas vezes no decorrer da tua vida você pensa que destruiu alguma coisa, mas você não destruiu, você simplesmente dominou e você domesticou aquilo que você acha que destruiu. E esse é o maior engano, porque Deus não trabalha dessa maneira. Ou Deus trabalha com destruição, Satanás trabalha com destruição. Eu e você precisamos entender que nós não podemos cair na cilada de subjugar alguma coisa, de dominar algo ou domesticar algo. Nós precisamos entender que é hora de nós destruirmos algumas coisas. As pessoas, ao invés de destruir, subjugam. As pessoas, ao invés de acabar de uma vez por todas, elas pensam que estão dominando aquilo, e elas pensam que foi isso que Deus mandou elas fazerem, mas Deus nunca mandou ninguém subjugar alguma coisa. As pessoas precisam entender que a única maneira de você realmente vencer é quando você destrói de uma vez por todas, arranca da raiz, elimina, extermina, erradica da tua vida. Essa é a única maneira de você realmente ter vitória e viver uma vida de propósito aqui na terra. Escute, se você subjuga, se você domina, se você domestica, você pode em algum momento ser vencido por Satanás. É como você ter um leão dentro de casa, uma hora ou outra ele vai te comer, verdade ou não? Por mais que você passe shampoo nele,
por mais que você faça carinho naquela bochecha grandona dele, e você pegue e esparrama o cabelo dele, a juba dele, e diga, uau, que leãozinho lindo, que fofinho, dá patinha, mas cedo ou mais tarde, você acha que vai dominar esse leão, você acha que está domesticando ele, mas na primeira chance, na primeira oportunidade, no primeiro momento, esse leão te destroça. Você consegue entender isso? Escute, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Vamos por aí, porque agora vai começar a esquentar o negócio. 1 Reis 19, do 19 ao 21, coloca na tela. Deixa eu deixar aqui. Diz o seguinte, agora sim, vamos lá, se aquecendo. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafete, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lhe lançou a capa sobre ele. Versículo 20, Elias deixou os bois, correu atrás de Elias, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que eu lhe fiz. O que? Jogou a capa sobre ele. E Eliseu voltou, apanhou as parelhas de boi e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eu quero pregar para você nessa noite, que você precisa matar as vacas e queimar o arado. Escute. Ouça, do fundo do meu coração, se você tentar subjugar Satanás, você já é derrotado por ele. Se você tentar domesticar o pecado na tua vida, você já é derrotado por ele. Não há como você brincar com ele, você precisa destruí-lo. Pega esse texto da Bíblia e você vai ver algo interessante. Ele recebe uma unção, ele recebe um toque do homem de Deus, de Elias, e ele diz, olha, eu vou para casa, eu só quero me despedir dos meus e eu volto a te seguir. E até aí tudo bem. E quando ele está voltando, possivelmente para abraçar a sua família, ele vê algo. Ele vê as suas 12 juntas de boi, ou seja, 24 bois, e ele vê o seu enorme arado que ele usava para arar a terra. E era dali que ele tirava o seu sustento, que era dali que ele mostrava que ele era bom, porque uma coisa é você arar a terra com um boi, outra coisa é você arar a terra com 2 boi, outra coisa é você arar com 24 boi, tu tem que ser bom naquilo que você está fazendo. E quando ele está indo para dar um beijo no seu pai, na sua mãe, e ele sabe que há um propósito que está sobre a vida dele, ele tem uma ideia, ele tem uma visão, eu preciso matar os bois, e eu preciso queimar esse arado, eu preciso destruir, ouça, eu preciso destruir por completo, aquilo que pode me levar à minha velha vida, em algum momento da história. Consegue entender isso? Eu preciso destruir por completo, qualquer coisa que me possa, no decorrer do tempo, fazer que eu volte atrás. Quando eu li essa passagem, eu pude entender que Eliseu matou as vacas e queimou o arado, e deu um beijo na sua família. Ele não quis subjugar aquilo que ele estava fazendo, por incrível que pareça, nem passou na cabeça dele essa ideia no início, mas ele sabia que entre a palavra do homem de Deus, aquilo que foi lançado sobre ele e a sua família, existia algo chamado a vida atual que ele tinha. E não há como você começar uma nova vida se você ainda subjuga a velha vida. Não há como você ter o novo de Deus se você domestica ou você domina a tua velha vida. Quando Eliseu deixou a sua antiga vida, ele destruiu todos os requisitos da antiga vida. Enquanto você não entender isso, alguma coisa não está certa. Escute. Satanás não tem pena de você. Se você soubesse como funciona o mundo espiritual, você saberia que você tem muito mais do que 7 vidas. Você tem muito mais do que 7 vidas? Quem sabe tua mãe teve tentativa de aborto e Deus te preservou.
Quem sabe na tua infância você passou por situações que Deus te preservou. Quem sabe na tua juventude Deus te preservou e Deus está te preservando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você não se dá conta de como Deus tem cuidado de você. Agora, ouça, quando Eliseu deixou a sua antiga vida, ele fez exatamente isso. Ele queimou qualquer ideia que ele pudesse, em algum momento, voltar atrás para a sua velha vida. Quantas vezes você quer uma nova vida, mas você quer domesticar a velha vida? Quantas vezes você quer você quer o novo de Deus, mas você quer dominar o velho homem? Quantas vezes, quem sabe, no decorrer do teu dia a dia, você tem domesticado quem você é? Você sabe que tem sob controle todas as coisas. Você sabe que está tudo certo. O cãozinho dá a patinha, o cãozinho senta, ele abana o rabinho, ele está domesticado. Mas há coisas que você não pode subjugar, há coisas que você precisa destruir. Quando eu entendi isso na minha vida, mudou muitas coisas. Eu me recordo uma vez, o meu irmão deve lembrar dessa ocasião, eu estudava ainda, eu acho que estava no segundo ano do segundo grau, e eu recebi um amigo secreto, um presente, eu recebi um CD na época, e esse CD era de uma banda mundana, assim, terrível, das mais terríveis que tinha, e eu peguei aquele CD e eu não quis jogar fora, porque eu era muito jovem na época, e também não queria dar o desdém, de dizer, não quero, eu aceitei o presente, peguei o presente, e levei para minha casa, e escondi embaixo da minha cama, porque eu sabia que, obviamente, se eu mostrasse para o meu pai e para minha mãe, o negócio ia ficar complicado, e eu sabia que era errado, mas eu sabia, eu não vou usar, vou deixar aí, eu vou domesticar, eu sei que eu não devo fazer, eu sei que eu não posso, eu sei que o que está escrito ali, as letras dessas músicas, principalmente dessa banda aí, são terríveis. Tudo tranquilo, eu sou forte, eu não vou ouvir, eu estou tranquilo. E coloquei o CD embaixo da minha cama. Naquela noite eu não dormi, eu tive um pesadelo, e eu não tenho sonho, não tenho pesadelo, coisa nenhuma. E eu não contei nada para o meu pai e para minha mãe, fiquei quieto, porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa, eles iam falar para mim, Guilherme, isso é espiritual, é o diabo, não sei o quê. Eu sabia que ia isso, fiquei quieto. E mais uma noite se passou, e mais uma noite mal dormida, e de repente durante o dia, eu vi um vulto passando pela janela do meu quarto. E nessa época nós morávamos numa casa onde ela era toda murada, o muro era gigantesco, e eu vi um vulto passando no meu quarto, e eu saí correndo, e eu fui atrás para ver quem era, e não encontrei ninguém. Nesse dia eu resolvi falar com meu pai, disse, olha pai, eu vi um vulto que passou sobre o meu quarto, e imediatamente ele falou o seguinte, existe algo que possa dar legalidade para esse vulto passar pelo teu quarto? E eu falei para ele, olha, eu não sei, tem um CD que eu ganhei de um amigo meu, de amigo secreto, e contei a história para ele. Eu falei, eu não abri o CD está aqui, lacrado, fechado. E ele me disse essa palavra, o que você está tentando é domesticar ou dominar, ou mostrar que você é mais forte com o pecado, só que com o pecado você não domestica, você não brinca e não o domina, você destrói. Quantas vezes Satanás tem entrado na tua vida, por você simplesmente achar que é mais forte do que o pecado? Quantas vezes você tem dado brecha para que Satanás entre no teu lar, na tua vida financeira, nos teus sonhos, porque você está tentando domesticar aquilo que você sabe que é errado? O que Eliseu fez foi justamente acabar com qualquer resquício da sua velha vida. Quando você pensa que você domina, quando você pensa que você pode, quando você pensa que você consegue, que você é mais forte, você vai ver que em algum momento esse erro, esse pecado, ele irá destruir você. Ouça, Eliseu destruiu tudo aquilo que poderia convidar ele a lembrar ou a voltar atrás na sua velha vida. Mas ele não fez isso, ele resolveu destruir tudo aquilo que tinha. Escute, presta atenção, aquele arado tinha um valor, e não era pouca coisa.
era com aquilo que ele ganhava dinheiro. Era um arado extremamente caro, porque era para 12 juntas de boi. Você vai ver que aquele arado não só tinha valor, como os 12 juntas de boi também tinham um enorme valor. Mas quando ele recebeu a palavra do profeta, ele sabia que precisava destruir tudo. Ouça, ele poderia ter pedido para alguém guardar ou não? Poderia? Sim ou não? 12 juntas de boi. É um arado enorme. Ele poderia ter dito, vem cá, eu vou para uma aventura, não sei quanto tempo vai dar essa aventura, não sei nem se vai dar certo, fica com você essas 12 juntas de boi, quando eu voltar eu pego contigo. Poderia ter feito isso ou não? Poderia, mas ele não fez, ele destruiu, porque ele poderia voltar e dizer, olha, não deu certo o negócio, eu quero voltar para a velha vida, me devolve a junta de boi e o arado aqui, porque eu quero voltar. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter guardado num lugar escondido, e poderia ter dito, bom, eu vou uma semana, se não dá eu volto. Mas deixa eu falar algo para você, quando você queima a tua velha vida, você não pode mais voltar atrás. Ela não tem mais nada lá que te interessa. Aquilo que produzia alguma coisa na tua vida já se foi. Quando você queima e você destrói aquilo que você tinha no passado. Ouça, ele poderia ter vendido aquilo ali, mas ele não vendeu, ele preferiu destruir, porque existem coisas na tua vida que não servem nem para você e não servem nem para os outros. Quando eu pensava nessa passagem, eu dizia, bom, ele poderia ter vendido, ele poderia ter pegado o dinheiro e guardado no seu bolso, e fosse atrás do homem de Deus, e falasse, bom, não deu certo, eu volto, eu tenho o dinheiro que eu vendi, e eu posso voltar a comprar. Mas como ele queimou tudo, ele ficou sem a junta, ficou sem o boi, ficou sem dinheiro, ficou sem nada. Possibilidade de voltar? Zero. Quando você destrói aquilo que pode te prejudicar, Deus pode começar a escrever uma nova história na tua vida. Ouça o que fala no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, e eu já quero orar por você. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte: agora, vão ao 1 Samuel 15, 3, o 3, aquele que estava. Agora vão, ataquem os amalequitas, e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupe, mate homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso é Deus, o Deus da destruição. Deus mandou destruir tudo. Homem, mulher, criança, recém-nascido, boi, camelo, junta, destruir tudo. Sabe o que Saul fez? Saul não destruiu. Versículo 9. Saul não destruiu. Saul achava que tudo estava sob controle, ele estava domesticando o negócio, subjugando. Diz o seguinte: mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e bezerros gordos e cordeiros, pouparam também tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Esse é o X da questão. Ouça, sabe por quê? Saul morreu e Deus levantou Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque Saul não destruiu aquilo que havia destruir. E esse é o grande X da questão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ou quando nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele não fala subjugue algumas coisas, Ele diz destrua por completo tudo que te leva ao velho homem, destrua por completo a velha natureza, o que te faz você um homem pecador. Elimine, arranque da raiz, destrua por completo tudo. E muitas vezes a gente destrói aquilo que é inútil, e a gente acha que, dá para destruir. Ovelha gorda a gente não vai destruir, porque dá uma baita carne. A gente não vai destruir isso, porque isso também é bom. E a gente também não vai destruir isso, e não vamos destruir isso, e também não vamos destruir isso. Fale para a pessoa que está do teu lado, diga para ela o seguinte: você precisa destruir tudo o que Deus mandar você destruir.
tudo, porque o que é bom aos teus olhos, pode não ser bons aos olhos de Deus. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul guarda isso, ele não mata o rei, porque ele quer se vangloriar, que ele tinha derrotado o exército, e ele quer mostrar para todo mundo que ele é o melhor, e ele separa um monte de coisa, e Deus fala para ele: Saul, não te mandei você destruir tudo? Porque Deus também gosta de destruição. Deixa eu mostrar algo para você. Olha o que diz. Eu estou cortando aqui para que você possa entender. 1 Samuel 17:49. Olha a diferença do que é o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 17:49. E tirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Escute, aqui Davi vence Golias, aqui Davi domina Golias, aqui Davi está domesticando Golias. Golias está literalmente com a cara no chão, com uma pedra cravada, ele está desmaiado ali, ele está inconsciente. Davi, de uma maneira ou outra, ele venceu Golias nessa ocasião. Mas olha que interessante no versículo 50 e no 51, que diz o seguinte: assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão derrubou o filisteu e o matou. Mas olha que interessante o versículo 51, Davi então correu, pôs o pé sobre ele, e desembanhando a espada do próprio filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando o filisteu viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Deixa eu falar algo para você. Por que é que Davi fez isso? Davi possivelmente deu uma pedrada nele, chegou perto e botou a mão assim: olha, acho que não está vivo. Quem sabe chegou bem perto e botou a sua orelha no nariz ali do gigante, e não estou ouvindo respiração. Mas sabe o que? Vamos garantir que realmente ele está morto. Puxou a espada, cortou a cabeça, levantou a cabeça e disse: esse sim agora está destruído. Sabe o que você tem que fazer com coisas na tua vida? Não basta apenas você tirar a pedra, você precisa pegar a espada e cortar a cabeça, para que nunca, jamais volte a aterrorizar a tua vida. Você consegue entender isso? Há coisas na tua vida que você não pode pensar que por uma pedrada você venceu. Vai que bate na telha e ele acorda do inconsciente e ele volta a atormentar todo mundo. Olha o que Davi faz. Davi não precisava fazer isso, mas ele sabia que Deus é o Deus da destruição. Há inimigos que você não domestica, há inimigos que você não brinca, há inimigos que você precisa pegar a espada e cortar a cabeça e destruir de uma vez por todas. É melhor garantir que realmente está destruído. Quem sabe você pensa que já venceu a batalha, quem sabe você pensa que o gigante já está no chão, quem sabe você já fez todo o aparato médico e viu que ele não está respirando, mas só por via das dúvidas, vamos cortar a cabeça do gigante, para que realmente ele não possa mais voltar a te atormentar. Olha o que fala esse texto. Quando você entende isso, a tua história começa a mudar. É hora de você destruir. É hora de você destruir. Sabe, Deus te chama para um propósito, mas Deus não pode destruir aquilo que você precisa destruir. Eliseu teve que matar o boi e queimar o arado. Sabe, Deus pegou aquela pedra e guiou ela exatamente na testa do gigante, e ainda deu um tapa de trás para frente, e que o gigante cai de terra. Só que Deus não pôde pegar a espada e lá cortar. Davi falou: não, essa parte é comigo. Existem coisas que vai depender de você, que Deus vai falar no teu coração. É hora de você destruir pensamentos errados, ideias erradas, forma de falar errado, linguajar errado, postura errado,
conduta errada, é hora de você destruir qualquer resquício que possa te levar à velha vida, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ver, que aquilo que você não destruiu, que Deus mandou você destruir, quando você menos espera, Deus te exclui, e Deus levanta outro no teu lugar, e a bênção que era para a tua vida, recaiu sobre a vida dele, e a mina que era para você, foi tirada de você, foi colocada para outro. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar por você. Veja, com os teus olhos fechados, tudo que você não destruir um dia vai voltar para a tua vida, sabe? Em Mateus 19, 27, Pedro disse o seguinte: nós deixamos tudo e te seguimos. Mateus capítulo 4, 19 diz: e ele e André deixaram suas redes e seguiram a Jesus. No entanto, depois da ressurreição, você vai ver que todos eles voltaram à velha vida, voltaram para o barco e voltaram para as redes, porque tudo aquilo que você não queima, mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Tudo aquilo que você não destruir na tua vida, que Deus manda você destruir, não é eu que mando, é o próprio Deus que fala com você. Você vai ver que tudo que você não destrói, algum dia, em algum momento, vai levar você à velha vida. Sabe por que você tem que destruir? Porque quando a dúvida chegar e você não tiver destruído, você vai voltar atrás. Quando o desânimo chegar e você não tiver destruído, você vai voltar atrás. Quando a dificuldade chegar e você sabe que ela vai chegar, você sabe que a velha vida vai estar lá para você. Com os teus olhos fechados, é hora de você queimar os barcos.